Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Luara, do canal Fala Luara, e estou aqui para conversar com vocês sobre mais um assunto da Palavra de Deus, porque a gente está aqui é para falar da Bíblia, né? A gente está aqui para viver o reino de Deus e nós estamos aqui para falar da Palavra dele, né? Então fica aí comigo que o assunto de hoje é bem sério. Bom, vamos começar lendo um versículo, né? Porque a Bíblia é a nossa base, então a gente vai ler a Bíblia aqui. Se você não quiser ler a Bíblia aqui, lendo meu vídeo, eu vou ler a Bíblia sim. Vamos lá. Não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo está em Romanos 12, 2. Seguinte, essa semana eu tava conversando com o Natanael e eu tava com a Bíblia em áudio. Eu gosto de botar a Bíblia em áudio para ouvir enquanto eu tô lavando a louça, passando o aspirador em casa. Eu gosto de estar sempre ouvindo ou uma pregação ou a Bíblia em áudio mesmo, para me alimentar, não ficar com a cabeça divagando assim sobre coisas aleatórias da vida. Coincidentemente, a gente estava pensando sobre esse mesmo assunto para esse próximo vídeo que eu tô aqui hoje fazendo para vocês. Deu muito certo porque a gente pensou a mesma coisa, foi bem de Deus, assim, e eu creio que vai falar com vocês também. Que é esse assunto de Romanos, capítulo 12. É uma coisa, assim, que está acontecendo bastante. Eu vejo tanto a igreja como os cristãos do dia de hoje vivendo dessa maneira, assim, mundana. Isso é bem triste, bem chato, assim. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala que a gente não deve agir como o mundo, ou trocando miúdos, agir como as pessoas que não são de Deus, elas agem. Deus disse para Moisés o seguinte, Moisés diz pro povo o seguinte, assim, ó, sejam santos como eu sou santo. E a palavra santidade no hebraico, ela significa separação. É separação completa, tipo assim, ó, Deus é santo, ele não tem parte nenhuma com as coisas dessa terra. E nós, sendo filhos de Deus, a gente tem que agir dessa mesma forma, sendo separado das coisas desse mundo, né? Por exemplo, a Bíblia fala em Gálatas 5 a respeito das obras da carne e dos frutos do Espírito. O primeiro item da lista, ele é a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é um pecado gravíssimo porque ela tem consequências no espiritual, obviamente, mas também tem consequências graves no nosso corpo. E a Bíblia fala que quando o povo de Israel estava no deserto, eles se prostituíram com mulheres estrangeiras e aquilo ali foi abominável diante dos olhos do Senhor. Leia a história. E Finéias, tomado de um zelo santo enviado da parte de Deus para com ele, transpassou o príncipe israelita com a mulher midianita que estava fazendo coisa que eles não deviam, né, na tenda. Vocês pensam, Deus enviou um castigo que estava atingindo Israel inteiro por causa da prática da imoralidade sexual. Isso é muito, muito, muito sério. Outro exemplo, a falta de gratidão no nosso coração é uma coisa muito triste, porque a gente fica cada vez mais escravizado de ficar reclamando, murmurando, ingrato. Isso é bem chato. A gente tem um exemplo também de Josué e Caleb, que eles foram os únicos homens que entraram na Terra Prometida da geração que saiu do Egito. Por quê? Porque eles não murmuraram contra Deus e eles creram de fato naquilo que Deus tinha falado e prometido através do servo de Deus, Moisés. A palavra amoldar-se significa adaptar-se, modelar-se ou se acostumar com devida coisa. E os padrões do mundo, ele está tentando entrar muito na igreja nos dias de hoje. Porque a igreja, ele está se deixando influenciar mais com o mundo do que a igreja influenciando o mundo. Não sei se vocês conseguiram entender. A igreja dos primogênitos, a igreja de Cristo, tem se deixado influenciar pelas coisas que o mundo tem colocado diante dos olhos dela, em vez de fazer o contrário. E a gente foi chamado para ser santo, ser separado e fazer diferente. De que adianta a gente dizer que é filho de Deus se a gente está praticando as mesmas obras malignas que os filhos das trevas têm praticado? Se a gente tem se deixado influenciar pelas coisas dessa terra. Não existe diferença nenhuma entre nós e os filhos das trevas se a gente estiver fazendo a mesma coisa que eles. O que a gente tem que fazer é fazer diferente do que o mundo tem ditado para nós. Se tá todo mundo caminhando para um lado, eu vou ser a resistência e vou caminhar para o outro lado. Se você quer fazer a diferença no mundo, não tem como você agir da mesma maneira que o mundo tem agido. E se as pessoas até na igreja têm feito aquilo que é contrário à palavra de Deus, a gente precisa levantar a nossa bandeira e ir contra isso de verdade, mesmo que a gente seja odiado pelas pessoas. Jesus, ele foi crucificado não porque ele era amado, mas porque ele era odiado, porque ele falava a verdade e doa quem doer.
E é dessa forma que a gente tem que agir. Para fazer a diferença no mundo, a gente precisa ser diferente. Voltando à exposição do versículo, o versículo fala que a gente não pode se amoldar aos padrões desse mundo, mas a gente precisa ser transformado pela renovação da nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente viu aqui que a palavra amoldar-se significa se adaptar a alguma coisa. Então, a gente não pode se adaptar às coisas dessa terra, às influências desse mundo. A forma deles de pensar, a forma de agir, a forma de se comportar. Não, a gente foi chamado para ser diferente, ser santo como Deus é santo. Foi para isso que Deus nos chamou. E aí, na segunda parte do versículo, fala que a gente precisa ser transformado pela renovação das nossas mentes. E a palavra transformar-se vem do grego metamorfo, que significa basicamente metamorfose, que é transformar-se de um ser para outro ser, que é o caso da borboleta. Ela vai para o casulinho dela como uma lagartinha e dali ela sai transformada em uma borboleta, algo totalmente diferente daquilo que ela era. E é o que a renovação, através da palavra de Deus, faz com a nossa vida, faz com a nossa mente, faz com o nosso coração, faz com o nosso comportamento. Ela nos transforma em Cristo. A Bíblia fala que a gente precisa ser transformados à imagem de Cristo. E quando a gente vive de fato para Deus, quando a gente vive em santidade, a gente é transformado à imagem de Cristo. E aí realmente nós somos transformados de um ser para outro ser. Eu deixo de ser a Luara e me transformo em Cristo. Você deixa de ser você e você vai ser transformado em Cristo através da renovação da tua mente, através da mortificação dos teus desejos, que Gálatas 5 fala. E a gente não pode agir de acordo com as coisas dessa terra, a gente tem que agir conforme o que Deus instituiu, o que Deus colocou na palavra dele, que é o nosso manual de vida. A Bíblia não é algo obsoleto, a Bíblia não é algo que, já passou. Não, a Bíblia é real, ela é verdadeira, ela é o próprio Jesus. Deus nos deixou a palavra porque através da palavra a vida veio sobre nós. Então a gente precisa ser transformado pela renovação da nossa mente. E como que a gente renova a nossa mente? Lendo a palavra, buscando a Deus, meditando de dia e de noite como Davi fazia. Só assim a gente está capacitado para ir para o céu habitar com Cristo, porque a gente deixou de ser nós e passamos a viver como Cristo aqui. Faça a diferença, viva a diferença, seja a diferença. E ser a diferença não é agir como o mundo, como as coisas da tua carne querem fazer com que tu haja. Viva Cristo, busque a Cristo, se transforme à imagem de Cristo. A mortificação da nossa carne, dos nossos desejos, ela dói bastante. Mas a nossa vida está escondida com Cristo. Quando a gente mortifica a nossa carne através do poder do Espírito Santo, aí a gente é transformado como Ele. Aí a nossa mente é renovada. E aí sim a gente descobre que é uma verdadeira liberdade. A gente não é mais escravo das coisas dessa terra. A gente não é mais escravo dos nossos desejos. A gente vive a verdade, a gente vive Cristo aqui. Então, gente, por favor, vamos abrir os nossos olhos, porque o fim tá próximo, Jesus tá voltando, Jesus tá batendo a porta e a gente precisa ser como Ele. Não ajam de acordo com as coisas dessa terra, não façam aquilo que as pessoas ao teu redor tentam te influenciar a fazer, não haja conforme os teus desejos querem te fazer viver, porque eles vão te escravizar e tu vai morrer. Se não fisicamente e espiritualmente, porque é coisa séria. E uma vez que tu foi chamado por Deus, não pode voltar atrás. Porque pensa bem, Ele morreu por ti, não para que tu vivesse mais desse jeito que tu estás vivendo. Morreu por mim, não mais para que eu vivesse desse jeito que eu tô vivendo, mas para viver como Ele. Para ser como Ele, para ser semelhante a Ele. Eu sei que eu falei bastante coisa agora, mas caso não tenha ficado claro, eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Vamos relacionar isso com Romanos 12, versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo aquilo que eu li agora em Gálatas 5 são alguns exemplos daquilo que o mundo faz, do que aquilo que o mundo quer te influenciar e a tua carne quer te influenciar a fazer. E dali te levar para caminhos piores ainda. Então,
Se alguma coisa disso brotar no teu coração ou querer te influenciar, foge rápido dessas coisas, porque isso quer te matar. E o que Romanos 12 fala pra gente é pra gente não se amoldar, pra gente não agir dessa forma, mas ser transformado pela renovação da nossa mente, através da palavra de Deus, e assim a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pra nossa vida. E assim a gente honra Ele, porque Ele morreu por nós para que a gente vivesse a vida dele. É isso, gente. Obrigado por assistir. Eu quero agradecer de coração também ao primeiro vídeo que eu fiz. Todo mundo que assistiu, compartilhou, foi bem legal. Eu tive bastante visualização e eu tive bastante gente testemunhando para mim que Deus falou com eles através do vídeo. E eu não quero glória pra mim nenhuma, porque eu sou só um instrumento e se Deus quiser me usar, eis-me aqui. Se Ele não quiser me usar mais pra isso, eis-me aqui também, porque eu vim pra fazer a vontade dEle. Mas eu quero agradecer de coração, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Obrigada, gente, de coração por isso. E espero que continue assistindo, deem um like e se inscrevam no meu canal se você não é inscrito. E antes de me despedir, eu quero deixar com vocês uma questão que o Leonard Ravenhill levantou. Assistam algum vídeo dele, se vocês puderem. E é o seguinte: será que o mundo está crucificado para ti essa noite ou ele te fascina?